Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Daniele Vidal, eu sou psicóloga, neuropsicanalista, especialista em gestão emocional para o mundo dos negócios e mentora de mulheres. Hoje nós vamos conversar sobre valores e como os seus valores pessoais te afetam na vida empresarial. Eu vou trazer uma definição de um psicólogo que faz estudos sociais, que trabalha com a psicologia social, que é o Feder. Eu vou trocar o óculos, óbvio, para eu poder trazer para vocês a definição nas palavras dele, tá? Valores são crenças que expressam metas desejáveis e que influenciam a maneira como as pessoas avaliam ações, eventos e alternativas. Vamos trazer. O que são os valores? Vamos simplificar. Valores são todas as informações internas que nós temos que nos conduzem. Eles orientam nossas decisões, nossos comportamentos e a maneira como nós enxergamos o mundo. O valor, quando a gente fala de valores, a gente está falando de algo pessoal. Valor é individual. Quando a gente traz valores, a gente traz muito do que a gente viveu. Muitas vezes nós trazemos valores que não são nossos. São valores que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos amigos e que acompanham a vida da gente. O que é importante quando a gente começa a ter um nível de maturidade? A gente entender, a gente analisar se os valores que nós levamos para as nossas vidas realmente fazem parte de quem nós somos e do que a gente acredita. Vou dar um exemplo. Meu pai e minha mãe diziam para mim que psicólogo não ganhava dinheiro. Isso era uma coisa que eles acreditavam. Então eles me entregaram um valor de que eu tinha que escolher uma carreira porque eu tinha que ganhar dinheiro. O que eu fiz? Eu não fiz o que eu queria aos meus 17, 18 anos, fui para o mercado financeiro, ganhei muito dinheiro e quando eu estava com uma vida mais estável, eu realmente analisei se aquilo valia a pena. Aquilo não valia a pena para mim, eu fiz uma transição de carreira. E hoje eu ganho dinheiro sendo psicóloga. Então, assim, eu trouxe para a minha vida um valor que não era meu, que era o valor de trabalhar porque eu preciso ganhar dinheiro e não trabalhar porque eu preciso servir, porque eu preciso entregar o melhor que eu posso no que eu faço e com isso, consequentemente, eu ganharia dinheiro. E aqui eu quero deixar uma coisa muito clara, não tem nada de errado se o seu valor é dinheiro. O que pode fazer a diferença é o que você faz para ganhar o dinheiro. Qual a sua conduta moral para fazer esse valor ser realizado. Vamos fazer um exercício que é o exercício mais simples que existe para que você possa descobrir o seu valor, ou melhor, os seus valores. Vai aparecer uma tela aqui e nessa tela vão ter 100 valores. Quando aparecer, pausa o vídeo e escolhe 15 valores. Vamos lá, estou aguardando vocês. Agora que você tem 15 valores selecionados, você vai eliminar 5 valores. Dá um pause novamente e faz isso. Agora que você já eliminou 5 valores e ficaram 10, desses 10, você vai escolher 5 valores e jogar fora os outros 5 novamente. Pausa novamente e faz esse movimento. Eu sei, não é fácil sair de 15 para 10 e agora para 5, mas é algo importante para você entender o seu movimento e os seus valores. Agora que você escolheu 5 valores, os seus 5 principais valores, você vai pegar eles e vai botar em ordem crescente. Qual é desses 5 o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto? Faz isso. Pausa o vídeo novamente e numera. Qual é o seu primeiro valor? Qual é o seu segundo valor? Qual é o seu terceiro valor? Qual é o seu quarto valor? Qual é o seu quinto valor? Agora, com esses 5 valores principalmente enumerados em ordem crescente, você já consegue entender quais são os seus 5 valores. Agora você vai deixar isso separado. Deixa essa listinha aqui, guardadinha. E agora a gente vai falar sobre o que é valor para uma empresa. Os valores para a empresa, eles são os princípios que orientam o comportamento e as decisões dessa empresa. Lembra, valores para as pessoas orientam o comportamento, as decisões, blá, blá. É a mesma coisa para a empresa. Só que quando a gente fala, a empresa vai ter a missão dela, a visão dela e ela vai ter os valores. Valores de uma empresa são os princípios que orientam e conduzem o comportamento dessa organização.
Para que esse comportamento? Para as tomadas de decisões das empresas. Então, assim, os valores da empresa são tão importantes quanto os seus valores. Quando a gente vai para uma empresa, o ideal é, vou fazer uma entrevista numa empresa, eu entender quem é essa empresa, o que ela faz, qual a visão, missão e valor dela, como ela funciona, como ela é vista no mercado. Por que isso, né? Porque não é só a empresa que está te entrevistando, também é você entender aonde você está indo. Porque imagina só, vou dar um exemplo, seu valor é liberdade. E essa empresa é uma empresa que trabalha 100% presencial. Seu valor sendo liberdade, você está acostumado a ser uma pessoa livre em todos os sentidos, maneira de pensar, fisicamente, e essa empresa não. Essa empresa deseja que o funcionário entre numa caixinha determinada, onde ele tem que pensar conforme a empresa pensa e, principalmente, ele precisa estar presencialmente todos os dias. E você vem de uma empresa que ela é híbrida, que você ia uma vez na semana. Aonde isso vai te levar? Num conflito. Por quê? Porque o valor dessa empresa não é o mesmo que o seu. Lembra que eu falei para vocês separarem os 5 maiores valores de vocês? Esses 5 maiores valores não podem ser negociados. Ou melhor, não devem ser negociados. Ah, Daniele, por quê? Porque quando a gente negocia esses 5 valores, eu causo sofrimento psíquico. E esses valores são os valores mais importantes para mim. E se eu vou trabalhar num lugar onde não respeita, onde isso não é valor, eles vão ser desrespeitados. Não porque a empresa desrespeita, mas porque isso, para aquele CNPJ, não funciona. Nesse momento, você vai ter que repensar, porque a empresa tem um determinado valor e, em oposição, você tem outro. Isso vai gerar um conflito. Conflito na forma de você pensar, conflito na forma de você se comportar e, principalmente, conflito na forma de você executar o seu trabalho. Porque você executa de uma forma, porque você pensa de uma forma e a empresa tem a expectativa que você execute e que você pense de outra maneira. Muitas vezes, quando a gente vai trabalhar numa empresa, a gente tem os valores muito próximos daquela empresa. Quando isso não acontece, você causa uma grande insatisfação e você causa grande sofrimento psíquico. Não dá pra gente trabalhar num lugar onde os valores são opostos aos nossos. Eu sei que por necessidade, muitas vezes, a gente vai trabalhar em lugares por uma questão financeira. Isso precisa ser muito determinado o prazo que você vai estar nesse lugar. O teu cérebro precisa entender que aquilo ali tem início, meio e fim. Se ele não entende que esse processo tem início, meio e fim, ele vai entender que esse processo vai te adoecer e ele vai começar a criar defesas para você não entrar em sofrimento. Então ele vai fazer com que você tenha preguiça de trabalhar, com que você não goste do trabalho, você vai começar a pensar que o seu trabalho é ruim, você vai começar a criar bloqueios emocionais, gatilhos que te fazem não ir para aquele lugar que na realidade te faz mal. Não é um lugar que é ruim ou você que não gosta. Vocês têm valores desalinhados. E valores desalinhados não tem como caminhar junto. Quando os valores da empresa são diferentes dos valores dos funcionários ou do funcionário, quando há um desalinhamento de valores, isso afeta, por exemplo, uma liderança. Quando o funcionário não tem o mesmo valor que a empresa. E aí a liderança começa a cobrar dele. Vou dar um exemplo. O valor de disciplina. Esse funcionário, ele é um cara altamente, ele performa bem, não vou botar altamente, eu não aguento mais o altamente, mas ele performa bem, mas ele não é disciplinado. O que acontece? Ele vai performar bem quando ele estiver bem, quando ele quiser, quando ele não quiser, ele não vai. Isso para a empresa não cabe. A empresa precisa de alguém que tenha o valor de disciplina. Para que a disciplina? Para que ela tenha a manutenção do resultado. E esse cara, esse funcionário, esse colaborador, ele não tem essa visão. Para ele, assim, eu vou entregar, não importa o como ele vai entregar. E para a empresa, importa o como a gente entrega. Por quê? Porque a gente tem processos. Então, se alguém não tem disciplina, entender o processo é bem difícil. Isso é literalmente um conflito de valores. E isso pode prejudicar o resultado do funcionário, isso vai prejudicar. Com isso, prejudica o resultado da equipe e, prejudicando o resultado da equipe, gera um prejuízo para a empresa. O que isso traz? Traz que o faturamento da empresa não é o faturamento que ela espera. Então, se um funcionário tem um valor desalinhado com o da empresa, a gente tem 2 opções como líder. Ou entender se a gente consegue equacionar com o funcionário isso, ou, literalmente, a gente precisa remanejá-lo para algum setor que seja mais adequado, ou desligá-lo da instituição. Como é que a gente pode fazer para evitar esse conflito dentro da empresa? Contratação. A gente precisa contratar de forma mais assertiva. O
processo de seleção das empresas precisa ser um processo mais minucioso, mas principalmente um processo onde a empresa tenha, ou o RH, ou quem vai fazer essa contratação, muito claro os objetivos dela para aquela função. E aí, quando você vai fazer a entrevista, fica mais simples de você trazer essa informação. Quando a gente já tem um colaborador que está dentro da empresa, a gente pode trazer várias ferramentas, né, de gestão para entender se esse colaborador consegue se adequar. E, gente, todas essas ferramentas vão trazer as dificuldades e as facilidades da empresa, o que está bom e o que está ruim, mas principalmente vão trazer informações para entender se aquele colaborador realmente está ajudando a empresa a ir até onde ela deseja. Se ele não tiver, ele não deve estar dentro da empresa. É importante a gente pensar sobre isso. Por isso, se você não gosta de demitir, aprenda a fazer uma excelente contratação. Agora, a gente vai trazer como é que esses conflitos de valores podem gerar riscos psicossociais. Vamos lá. Um colaborador que não tem disciplina e a empresa tem como valor disciplina, ou a área que ele atua tem como valor disciplina, enfim, ele vai ser cobrado de maneira excessiva. Um colaborador que tem dificuldade com hierarquia e que o valor dele é uma liberdade onde todo mundo pode estar no mesmo campo situacional, no mesmo nível hierárquico, e a comunicação passa a ser uma comunicação direta, não uma comunicação que cria degraus para existir, esse colaborador ele vai provavelmente desrespeitar o líder dele, porque ele acredita que ele pode falar direto ou com o presidente ou com o diretor, ao invés de falar direto com o coordenador dele. Isso começa a criar impasses dentro da equipe, isso começa a criar embates entre ele e a liderança dele. A liderança começa a cobrar dele de forma muito excessiva e cobrar aquilo que ele não consegue entregar, que é a disciplina do jeito que a empresa acredita, do jeito que a empresa quer, e não é o que ele acredita. Vai começar a sofrer uma pressão muito grande, provavelmente ele não vai entregar as coisas nas datas previstas, provavelmente ele não vai gerenciar os processos que são necessários dentro da empresa, ele vai ser muito cobrado. Se ele é muito cobrado, ele vai ter que trabalhar fora do horário dele, isso vai gerar estresse, isso vai gerar uma pressão muito grande, isso pode gerar um burnout. Então é importante a gente entender que o primeiro passo para que a gente possa ter uma equipe adequada é na hora que eu vou contratar essa equipe. Mas se eu já tenho essa equipe, o que eu posso fazer para, nesse momento, adequar ela ao que a gente tem de valor dentro da empresa? Isso tudo que a gente falou tem a ver com a normativa nova, a NR1, que traz para a gente informações sobre todos esses riscos psicossociais. Se você tem um colaborador, uma equipe ou partes da sua empresa que estão desalinhadas com os seus valores e que estão gerando para você alguns desgastes, eu posso te ajudar. A normativa veio para facilitar a nossa vida e fazer com que os nossos colaboradores e a nossa empresa esteja mais alinhada. Entre em contato com o link que está na descrição do vídeo. Eu posso te ajudar a resolver esse problema. Foi um prazer novamente poder estar aqui com vocês. Se inscreve no nosso canal, me segue nas redes sociais e me acompanha para o próximo.